Aleluia. Vamos abrir em Doutor Lucas 15, versículo 8. Vamos falar um pouco sobre a dracma. Aleluia. Espero que todos achem. 15, versículo 8. Aleluia. Eu estava vindo para cá, já estava com uma palavra formada sobre Ana. Mas quando eu sentei aqui, Deus falou comigo: vai na dracma. Vai lá e prega sobre a dracma. Eu falei: mas eu já estudei essa palavra. Não, eu quero a dracma. Aleluia. Há qual mulher que tendo 10 dracmas, se perde uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar, e achando-a convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A dracma perdida. Uma jovem, nas vésperas do casamento, perde uma das dracmas. A dracma significava uma moeda de prata grande. E essa moeda de prata significava um compromisso. Ela se desesperou. Aleluia. Porque perdeu aquilo que ela tinha perdido. E a dracma significava que quando o noivo dava a dracma para a noiva, era um compromisso, era um colar que ele dava. E se a noiva perdesse, significava que ela era desleixada, que ela era uma mulher que não tinha compromisso dentro de uma casa. Aleluia. E aquela mulher, aleluia, perdeu uma das dracmas. Qual é a noiva que nas vésperas de um casamento, aleluia, que perde um compromisso que ela tanto esperou no Senhor? Não vai se desesperar. Entrou dentro da casa com diligência para procurar, suja e escura, na banda Cantarega, Andarabás. E foi lá procurar, começou a procurar. Nós, como dona de casa, eu quero te dizer que muitas vezes, irmãos, nós quando estamos numa faxina com Deus, começamos a fazer uma faxina, nós temos que bagunçar para depois encontrar. Será que hoje você vem entender que Deus hoje está bagunçando tudo para colocar aquilo que você perdeu? Será que hoje você já entendeu a palavra de hoje? E eu falei para Deus aqui, ela já deu a palavra, eu vou procurar outra, vou voltar. Mas Deus manda falar assim: eu bagunço e coloco no lugar. Eu quebro e coloco no lugar. Hoje você não entende, mas amanhã você vai entender. E ela ainda falou uma outra palavra que eu já tinha preparado: lançai o seu pão sobre as águas, depois de muitos dias o achará. A banda Cantarega, Andarabás. Você já pensou que o pão é um pão tão sensível? Olha só, tão sensível, que para os nossos olhos humanos, irmãos, o pão nunca seria achado sobre as águas. Mas hoje ainda Deus fala assim, que seu pão será achado sobre as águas. Hoje você não está entendendo, mas amanhã você vai entender. Amanhã você vai entender o propósito de Deus. Hoje muitos te olham e não te vê como nada. Hoje muitos te vê e não te vê como nada. Lança hoje
desesperou, porque ela tinha perdido ali no meio do escuro. A casa estava escura. E quando Jesus entra na casa, alguma coisa tem que acontecer. Aleluia. Quando Jesus entra na casa, tem que acontecer, irmãos. Você já pensou? Perder aquilo que era mais precioso para depois encontrar. Hoje talvez tem muitos aqui que precisam encontrar aquilo que perdeu. Isso é para mim também, irmãos. Isso é para mim também, que sou do ministério também. Talvez hoje eu precise encontrar muitas coisas que eu perdi. Aleluia! Mas para mim chegar até aqui, irmãos, não foi tão fácil assim. Muitos olharam para mim e não me deram como nada. Muitos olharam para minha vida e não me deram como nada. E até hoje não me vê como nada. Mas aquele que me vê é aquele lá de cima, que tem visto e tem me sustentado e tem me guardado. E aquela mulher entrou no desespero. Vamos procurar. Vamos procurar. Começa a varrer aí. Começa a varrer aí. Começa a varrer aí aquilo que não está bom para a tua vida. Começa a tirar aí aquilo que não está bom para a sua vida. Começa a tirar aí. Ela começou a varrer aquela casa. Começou a bagunçar. Dá para você entender? Dá para você entender aquilo que está bagunçado? Dá para você entender aquilo que está bagunçado? Está tudo bagunçado. Mas quando Jesus entrou na casa, a casa estava escura. Teve que acender aquilo que estava escuro. Tinha que acender aquilo que estava escuro. Aleluia! Irmãos, há 10 anos atrás, quem era eu? Eu aceitei a Jesus com 15 anos de idade, irmãos. Sempre profetizei, sempre preguei, sempre cantei. Mas sabe o que acontecia na minha vida, irmãos? Eu era uma mulher arrogante. Eu era uma mulher que achava que eu fazia. Eu queria fazer do meu jeito, irmãos. Eu fui dirigente de 52 irmãs de mesa de oração. Fui dirigente de jovens. Fui dirigente de 2 congregações. Mas o que adiantava, irmão? A minha arrogância cheirava longe. A minha arrogância cheirava longe. Quando o irmão estava falando aqui, obedecer os seus líderes, bem lá dentro do meu coração. Eu era uma mulher que não obedecia líderes. Eu era uma mulher que o meu pastor falava assim: Janaína, você vai fazer desse jeito. Não vou fazer, não. Não vou fazer desse jeito, não. E passava por cima mesmo. Passava por cima e não queria nem saber. Mas eu era uma mulher que pagava preço dentro da casa do Senhor. Vai ver uma mulher que orava 3 horas da manhã, era eu. Vai ver uma mulher que pregava lá em cima do monte, era eu. Mas Deus não vê isso. Nem obras, nem feitos. É a obediência. É a obediência. E olha, irmãos, foi passando um tempo. Deus foi me usando com profecias dentro da casa do Senhor. Deus dava tudo a todo mundo. Deus me dava, falava que ia dar uma casa para ela. Deus dava uma casa para ela no mesmo dia. Deus falava que ia dar uma casa para ele. Deus dava uma casa no mesmo dia. E eu era mulher. Com a minha arrogância, eu tinha meu narizinho mais em pé do que o meu que tem hoje. Eu era arrogante, irmãos. Eu menosprezava os irmãos. Irmão, que hora é o dia do ensaio? Amanhã, às 7 horas da noite. Eu era assim. Eu era seca. Eu era seca. Mas olha o que Deus fez. Eu não me arrependo de dizer isso. Aleluia. Eu não me arrependo de me dizer isso. Eu sei que eu conheci hoje o meu Deus, não de só ouvir falar. E olha, irmãos, foi passando o tempo. Tantas profecias sendo entregadas, sendo se cumprindo. Aleluia. Chegou um tempo que eu comecei a olhar para dentro da minha casa. Eu comecei a olhar as coisas que os ímpios tinham. A minha casa
mais essa vida, porque eu profetizo para os outros e na minha vida dá uma derrota. Eu profetizo para homens e a vida deles está tudo certo e a minha tudo errado. Meu casamento uma tragédia, irmãos. Minha vida toda uma tragédia. Meus filhos doentes, passando necessidades. Eu falei para Deus, basta. Estou hoje arrancando as minhas vestes. Estou hoje arrancando as minhas vestes. Estou hoje largando tudo. Uma mulher que profetizou em todo o Vigário Geral. Preguei em muitas igrejas de Vigário Geral. Para de Lucas, não teve uma que eu não preguei. E cantei. Era conhecida lá dentro. E olha, irmãos, como Jesus faz. Chegou um dia que eu já não queria mais sair de dentro de casa. Vocês sabem o que é depressão? Se vocês souberem o que é depressão, hoje você que estiver dentro da igreja ou ouvindo essa palavra, não fique